trabalho não é nosso, nós aqui estamos trabalhando junto com vocês para receber os benefícios que os espíritos amigos nos proporcionam nessa casa espírita e nesse trabalho. Lembrando a todos vocês que o trabalho, ele não é só quando a gente está aqui. A assistência dos espíritos amigos para as dificuldades que nós estamos passando no momento, ela transcorre 24 horas os 7 dias da semana. Depende de cada um de nós, com o nosso esforço, com a nossa iniciativa de reflexões, de oração, de tomada de consciência de que é necessário nós mudarmos algumas coisas em nossas vidas, que vamos sentir mais ou menos os benefícios e o auxílio que essa espiritualidade nos faz. Sempre lembramos a todos que não existe milagre, então os espíritos nos auxiliam, nos amparam, nos sustentam, mas a transformação, a mudança é cada um de nós que tem que processar. E nós estamos aqui na Terra, nós nascemos para isso, para aprender a fazer escolhas diferentes, escolhas melhores, e todo dia, para todos nós aqui, é um desafio. É desafio de escolher o certo e errado. Para quem? Para quem que nós temos esse dever? É para conosco mesmo. Então nós estamos aqui lembrando que todos nós somos filhos de Deus. A morte não existe. Nós estamos de passagem aqui e a vida continua para todos nós. Nada acaba. O que acaba é este corpo, que tem data de vencimento, né? Nós não sabemos quando, mas é uma realidade. E que essa vida que nos espera é muito melhor, muito maior, muito mais intensa que nós podemos supor. A doutrina espírita veio trazer isso, nos mostrar este mundo, como ele é, a sua natureza, como seus habitantes vivem, como é este lugar. E estes habitantes retornaram do além para nos falar de como é essa vida além da morte do corpo físico. Fazemos um convite a todos vocês. Esse mês de agosto está fazendo 160 anos da obra O Céu e o Inferno, onde Kardec vai trabalhar esses temas. Tem 2 obras disponíveis para doação para quem quiser. Na saída é só pegar, fique à vontade. E nós escolhemos então hoje, em comemoração desses 160 anos dessa obra que nós estamos falando em nossas reuniões doutrinárias, falar um pouquinho do tema O Céu e o Inferno, né? Eu vou fazer uma pergunta: alguém aqui acredita que a vida continua? Sim. Se alguém disser não, é para ir para casa pensando também no assunto. Então a vida continua. E daí, como é que ela é? Bom ou ruim? Nós, para facilitar a nossa mente didaticamente, botamos a palavrinha céu e inferno. Céu representando as coisas boas que tem do lado de lá, e inferno representando as coisas não tão boas que podem nos esperar do lado de lá. Porque de forma inconsciente para muitos e consciente para outros tantos, nós sabemos que quando nós cumprimos as leis, nós temos os benefícios. E quando nós vamos contrário às leis, nós temos as nossas punições. E a vida existe a lei de justiça, amor, caridade, do progresso, da liberdade. E nós, quando não cumprimos essas leis, nós já sabemos que teremos consequências. E quando nós conseguimos vivenciar essas leis, nós já sabemos também que teremos os benefícios, o mérito de cumpri-las. Por quê? Porque nós somos viajantes do tempo. Nós voltamos, viemos inúmeras vezes já nesse vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Estamos aqui para aprender. Outra coisa muito importante que o Espiritismo nos ensina: Deus não castiga, Deus não pune, Deus educa cada um de nós. É que nós às vezes não compreendemos os mecanismos, não temos maturidade, mas tudo que nos envolve, nos cerca, é para nos educar em direção ao quê? A essa felicidade, a esse céu permanente. Nós vamos contar uma história intitulada Parábola do Sábio e do Guerreiro, que está naquele site Momento Espírita. A história está lá, mais completa. Eu vou ler para vocês, que eu acho que daí ela vai ficar melhor. Conta-se
que certo dia, um samurai é aqueles guerreiros japoneses com aquela roupa bonita, aquelas espadas, né? Que eles têm o maior cuidado com aquela espada, que geralmente passa de pai para filhos, né? Foi procurar um monge, que seria o padre lá da época, da religião deles. Conta-se que um certo dia um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, ele tinha um comportamento violento, foi procurar o sábio monge em busca de respostas para as suas dúvidas. O samurai ficou imóvel para suas dúvidas. O monge, que era de pequena estatura e muito franzino, disse para ele: "O que você quer, meu filho? Ensina-me, monge, sobre o céu e sobre o inferno." E o desejo desse samurai era sincero. O monge ficou olhando, parado para o samurai, parado, o samurai já estava ficando nervoso. Aí o monge, pequenininho, frente ao samurai grande, fala assim: "Difícil me seria essa tarefa. Vejo que você está imundo, mau cheiro insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe." O samurai ficou enfurecido. O sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra. Tamanha era a sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-se, preparou para decapitar o monge. Aí o que o monge fala? Aí começa o inferno. O samurai parou, sem ação, soltou a espada e saiu. Conta-se a história que passaram algum tempo e esse samurai volta e sinceramente pede desculpas para o monge. "Lamento muito ter sequer pensado em decapitar sua cabeça, me perdoe." E ele era sincero. O monge olha para ele e fala assim: "Aí começa o céu." Então, é uma perguntinha para cada um de nós levar para casa. Como é que tem sido o nosso dia a dia com as pessoas, com o trânsito, a nossa relação com a mídia que a gente olha? A gente tem erguido a espada da violência ou da tristeza, da decepção, do desânimo, do vazio, nada me interessa, nada me é oportuno. O que eu tenho feito? Isto aí começa o meu inferno. Ou acordando com alegria, com bom ânimo, frente às ofensas, o silêncio, a oração, ou a conversa respeitosa, a paciência no trânsito, ante as notícias perturbadoras, uma oração, e perguntar à vida o que eu posso fazer de útil para mudar este ambiente, muitas vezes triste, e que nós estamos inseridos? Eu posso não obstar a demolição de várias árvores, mas eu posso plantar uma árvore. Eu não consigo evitar a montoeira de lixo que é despejado no meio ambiente, mas eu posso cuidar do meu lixo. Eu não tenho ação para evitar as guerras. 6 grandes guerras estão ocorrendo no nosso planeta. E somando guerrilhas, tá, são quase 80. Eu não posso evitar. Mas como tem sido o ambiente da minha casa? Tenho batido porta, chutado mesa, falado palavrão, gritando mais que o outro? O que eu tenho trazido para dentro da minha casa, para os meus familiares? Vai começar o inferno ou o céu? E o que nós aprendemos então na doutrina espírita? Que o céu ou o inferno existe sim, existem lugares belíssimos que nós nem conseguimos imaginar, porque nos falta palavras segundo os Espíritos. Allan Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, a primeira prova, primeiro livro publicado sobre o Espiritismo, aonde ficava o céu? E os Espíritos respondem: não existe um lugar para circunscrever, está em todos os lugares.
fazendo uma lembrança de algo que Jesus já havia nos ensinado, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mateus, acho que é capítulo 33, onde ele fala as parábolas, né? Que o reino de Deus está na pérola escondida, na semente, várias conversas de Jesus nos ensinando que essa construção é dentro de mim, não é com o outro, não é pelo outro, não é pelos governantes, não é pelo padre, não é pelo médium, não é pelos espíritos, é cada um de nós. Cada atitude nossa diária é um tijolinho na construção deste céu. Cada atitude negativa, aquele resmungo que a gente faz, desconstrói. E Emmanuel, numa obra que vocês me perdoem que eu não lembro o nome, vai fazer uma outra analogia de um senhor com muitas terras e com muitos filhos. Pai muito amoroso resolveu dividir essas terras, suas riquezas, suas sementes, e falou para os filhos: toma, te pertence, trabalha e tudo aquilo que produzir nela será teu. Teve os filhos que produziram e as sementes deram em abundância, mas tiveram os filhos que não quiseram produzir. O que aconteceu com a terra? O mato, a praga, e não tiveram os recursos. O que é esse Senhor? É Deus. Nós somos filhos de Deus, muitas vezes negando, não acreditando, negligenciando essa relação, mas somos. E esse corpo que nós estamos aqui, o ar que nós respiramos, a natureza que nós temos em volta de nós, todos os conhecimentos que a ciência nos traz, tudo que a tecnologia nos proporciona, é herança de Deus. O homem constrói, o homem inventa, mas porque a vida lhe proporciona recursos. Começando por um corpo saudável, por uma mente. O grande cientista foi uma criança que teve uma mãe e um pai que lhe deram a vida e que teve que cuidar dele. O grande cientista, para chegar a seus inventos, teve professor, escola. Então nós não nos formamos sozinhas. Muitas vezes na nossa arrogância, no nosso egoísmo, supomos que podemos tudo sozinha. Não podemos nada. Tudo é dádiva da vida. É assim. E nós temos o direito de usufruir tudo aqui na Terra. E o único dever de viver aqui e aprender e produzir. Só que muitas vezes nós nos comportamos como esse filho da parábola que não quis trabalhar. Por revolta, por insolência, por preguiça, por negligência. Aí a terra não deu frutos. A terra deu a praga, deu as pedras, o pedregulho, o matagal, e nós ainda nos revoltamos para com a vida. Então o céu é a construção de quem já compreendeu que nós temos deveres sagrados para conosco mesmos, para com a vida. Deveres de viver com alegria, bom ânimo e trabalhando no trabalho que a vida nos concedeu, trabalhando pelo autoconhecimento, trabalhando para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Nós temos que nos conhecer aqui. Ninguém ainda é santo aqui, então todos nós temos tendências, como o samurai. A violência é algo muito dentro de nós. Muitas vezes nós não erguemos a espada e não decapitamos ninguém porque a gente vai preso, ou porque não tem uma espada. Mas quantas vezes a nossa língua decapita a ideia, a felicidade, a alegria do outro? Às vezes a gente não fala, mas o nosso pensamento também transborda de raiva. Nós demos o exemplo da raiva, mas tem outras tantas vibrações da inveja, desânimo que já falamos, da discórdia, da maledicência, que são espadas que desconstrói o nosso ambiente de paz. Para encerrarmos, nós vamos ler um pequeno trecho aqui que está na obra O Céu e o Inferno. O inferno não é um lugar físico de punição. Lembra? A doutrina espírita nos ensina que Deus não pune, não castiga, nos educa, mas tem leis. Leis que todos nós estamos subjugados a ela.
cumprindo as leis, teremos os benefícios. Não cumprindo essas leis, nós vamos ter que aprender nesse código divino. O inferno não é um lugar físico de punição, mas um estado de sofrimento interior e de desequilíbrio íntimo que o próprio espírito constrói através de suas ações desregradas e do desrespeito às leis divinas. Então, existe lugares no mundo espiritual que são céu, existe lugar que são regiões de sofrimento, existe, mas é consequência do que tem dentro de cada um desses indivíduos que estão lá juntos. Quando nós morremos, nós vamos para os lugares onde o nosso coração se sente bem, onde a nossa mente constrói. E vou encontrar um monte de gente que pensa e faz igual. Aí nós faremos um céu ou um inferno. Não é Deus que nos coloca lá, não são os espíritos, somos nós. Então, esse lugar bom ou ruim já está aqui hoje. Vamos fazer uma perguntinha? Se eu morresse hoje, para onde será que eu iria? O que eu pensei no dia de hoje? Só no dia de hoje, não precisa a semana inteira. O que eu fiz, desejei? Mesmo quando eu não verbalizei, que a gente às vezes esconde, né? Mas lá no fundinho do coração é quem eu sou. E é o meu céu e meu inferno, que é eu que estou construindo. O positivo ou o negativo. Estamos aqui nesse ambiente de auxílio, de amparo, para organizar nossas ideias, ativar no nosso coração ideias boas, salutares, lembrar para cada um de nós aqui que somos filhos de Deus, que Jesus é nosso amigo, que está conosco, lembrar da importância da oração e de nós nos esforçarmos. É um esforço, gente. Como falamos aqui, ninguém é santo. Mas a gente já pode se esforçar. E o primeiro esforço que a gente pode fazer é muitas vezes silenciar frente à ignorância, à agressão e à perturbação. E rezar. O que é rezar? É pedir ajuda a Deus. Deus, me ajuda a ser bom. Nossa tarefa todo dia quando acordar é ser bom para conosco, cuidando de nós como filhos de Deus e para aqueles que convivem conosco. Mesmo aqueles que nos incomodam, sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Mas essa é a nossa tarefa de casa, para construirmos esse lugar aqui dentro que ninguém pode roubar, ninguém pode destruir, nenhuma situação externa pode alterar. Agradecemos a atenção de todos. Agora nós vamos ali para a Câmara do Passe, receber as energias mistas dos médiuns, dos encarnados e da espiritualidade amiga. Esse trabalho é muito mais amplo do que nós podemos supor, mas vamos ficar com o nosso coração aberto ao amor, que com certeza cada um de nós vai receber em abundância. E agradecemos a Jesus as bênçãos deste lugar e destes espíritos amigos que zelam por nós todos os dias. Assim seja.